Amigos da TV Nova Luz, criada para iluminar o seu dia, o meu dia, conta com a sua participação. Acesse o site www.tvnovaluz.com ou vá diretamente ao YouTube para ver a palestra da sua preferência. Agradecemos muito, muito mesmo a participação de vocês com as perguntas enviadas, porque são motivadoras e nos ajudam a crescer. Nós as respondemos via o WhatsApp da TV. Recordamos que o primeiro livro da codificação, o Livro dos Espíritos, foi publicado em 1857. O segundo, Livro dos Médios, 1861. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. O quarto livro, O Céu e o Inferno, em 1865. E o último, a Gênese, em 1868. O periódico do qual estamos fazendo esses exercícios de reflexões, o periódico com a função de divulgar a doutrina espírita, foi lançado também por Allan Kardec, com recursos próprios, em 1º de janeiro de 1858, em Paris, com o nome de Revista Espírita, e tinha como subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos, uma vez que igualmente eram publicados estudos sobre os aspectos da psicologia humana. Destacamos para agora o 5º artigo de 1866, escolhido do mês de outubro deste mesmo ano de 1866. Vamos ver no slides, onde mostra o nome do artigo escolhido, um dos artigos do mês de outubro, chamado Os Tempos São Chegados. Os tempos marcados por Deus são chegados. Ouvimos essa assertiva de todos os lados, dizendo que grandes acontecimentos irão ocorrer para a regeneração da humanidade. Qual o sentido dessas palavras proféticas? Que acontecimentos seriam esses? Para os incrédulos, não tem a menor importância. Aos seus olhos, não passam de expressão de uma criança pueril e sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas têm algo de místico e de sobrenatural que lhes parece ser uma previsão da perturbação das leis da natureza. Essas duas interpretações, diz Kardec, são igualmente errôneas. A primeira, por implicar na negação da providência divina, onde os fatos realizados provam que nada acontece ao acaso. A segunda, porque não existe nada de místico ou de sobrenatural, e sim as realizações das leis da natureza promulgadas por nosso Pai que é Deus. O sentido é racional. Tudo é harmonia na obra da criação. Tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores, nem nas maiores coisas. Vamos ver no slide 2, a lei do progresso. Tem um desenho que nós tiramos no Google Imagem, né? Nós começamos simples e ignorantes, imperfeitos, bons, naquela classificação de Allan Kardec, até alcançarmos a perfeição. Se a nossa época está marcada pela realização de certas coisas, é que elas têm a sua razão de ser na marcha geral do conjunto. Isso posto, diremos que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem. E moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Esses dois progressos, ou seja, o progresso físico e o progresso espiritual, seguem e marcham paralelamente, porque a perfeição da habitação está em relação com a perfeição do habitante.
Fisicamente, o globo sofreu transformações constatadas pela ciência e que sucessivamente o tornou habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo que se opera a melhoria do globo sobre o império das forças materiais, os homens a isso concorrem pelos esforços da sua inteligência, saneiam as regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e tornam a terra mais produtiva. No slide 3, vamos ver mudanças mais bruscas que acontecem. Esse duplo progresso se realiza de duas maneiras, uma lenta, gradual e insensível, outra por mudanças mais bruscas, em cada uma das quais se opera um movimento ascensional mais rápido que marca por caracteres distintos os períodos progressivos da humanidade. Então, quando ocorre aí um tsunami, quando a gente vê aí na foto, tem uma razão de ser para que ocorra isso. O objetivo da humanidade é o progresso, não obstante aconteça a marcha retardatária de algumas individualidades. Eis porque o movimento progressivo, algumas vezes, é parcial, isto é, limitado a uma raça ou uma nação, e outras vezes é geral. O progresso da humanidade se efetua, pois em virtude de uma lei, que é a lei do progresso. Tudo quanto seja efeito dessa lei é o resultado da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Vamos ver o slide 4. Os tempos são chegados. Quando a humanidade está madura para transpor um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados, como se pode dizer também que em tal estação os frutos ficaram maduros para a colheita. Pelo fato de um movimento progressivo da humanidade ser inevitável, porque está na natureza, não se segue que Deus a isso seja indiferente e que depois de ter estabelecido as suas leis, tem entrado em inação, deixando as coisas irem sozinhas. Claro que isso não acontece. Deus vela incessantemente pela execução de suas leis, e os espíritos que povoam o espaço são os seus ministros, encarregados dos detalhes, conforme as atribuições relativas ao seu grau de adiantamento. O universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável, conduzida por um número também incomensurável de inteligências. É muito grande, meus irmãos. Um imenso governo em que cada ser inteligente tem sua parte da ação, sob o olhar do soberano Senhor, cuja vontade única mantém a unidade por toda parte. Como é lindo esse estudo! O que nos parece perturbações são movimentos parciais e isolados, que só nos parecem irregulares, porque a nossa visão é circunscrita, não temos a visão do conjunto. Se pudéssemos abarcar o seu conjunto, veríamos que essas são apenas aparentes e que se harmonizam no todo. A revisão dos movimentos
progressivos da humanidade, nada tem de surpreendente para os seres desmaterializados, que veem o fim para onde tendem todas as coisas. Os espíritos mais apurados, eles têm a visão do conjunto. Alguns espíritos possuem o pensamento direto de Deus e, pelos movimentos parciais, percebem o tempo no qual poderá realizar-se um movimento geral, tal como se julga previamente o tempo necessário para uma árvore dar frutos. Olha que interessante a comparação que faz Kardec, mas certamente nem todos os que anunciam tais fenômenos, tais como os autores de almanaques que predizem os eclipses e as marés, essas pessoas não estão em condições de fazer os cálculos necessários. Não passam de ecos, assim como há espíritos secundários, cuja vista é limitada, que apenas repetem o que os espíritos superiores lhe permitirem revelar. Então, o que nós temos recebido, meus irmãos, são ecos de uma verdade que certamente vai acontecer. A caridade, vamos ver no próximo slide, a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Por sua inteligência, os homens chegaram a resultados surpreendentes em relação às ciências, às artes e ao bem-estar material. Resta-lhes ainda uma imensidão a realizar. É fazer reinar entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o seu bem-estar moral. Já não é apenas o desenvolvimento da inteligência que se faz necessário aos homens, mas também a elevação do sentimento. E, para tanto, é preciso distribuir tudo quanto neles excitar o egoísmo e o orgulho. Não é distribuir, é destruir o egoísmo e o orgulho. Os tempos marcados por Deus são chegados, e não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a um país, a um povo, a uma raça. É um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a se estabelecer. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, achar-se-á animada de ideias e sentimentos completamente diversos da geração presente, que desaparece a passos de gigante. O velho mundo estará morto e viverá na história, como hoje os tempos medievais, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas, ficaram lá para trás. Vamos ver no slide 6. As leis de Deus estão inscritas na consciência. Depois de haver, de certo modo, esgotado o bem-estar material, que é produto da inteligência, chega-se a compreender que o complemento desse bem-estar não pode estar senão no desenvolvimento moral. Mas uma mudança tão radical quanto a que já está acontecendo não se realiza sem comoção. A luta inevitável entre as ideias. Desse conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias, até que o terreno esteja livre dos obstáculos que se opõem à construção do novo edifício social. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados
e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais eram consequência do estado de formação da Terra. Hoje, além das entranhas do globo que se agitam, são também as entranhas da humanidade que se agitam. Quem as seguir em suas evoluções através dos tempos, verá a vida das diversas raças marcada por período que dão a cada época uma fisionomia particular. Ao lado dos movimentos parciais, há um movimento geral que dá impulso à humanidade inteira, mas o progresso de cada parte do conjunto é relativo ao seu grau de adiantamento. Coisa linda, meus irmãos. Kardec falando dos tempos que são chegados. Analogia com uma família. Ele faz uma analogia. Tal seria uma família composta de vários filhos, dos quais o mais jovem está no berço e o mais velho com 10 anos, por exemplo. Em 10 anos, o mais velho terá 20 e será um homem. O mais jovem terá 10. E, embora mais adiantado, será ainda uma criança, mas, por sua vez, se tornará um homem. Ele faz essa analogia mostrando a diferença dos povos. O nosso povo, por exemplo, está uma criança ainda. Tornando-se adulta, a humanidade tem novas necessidades, aspirações mais largas e mais elevadas. Compreende o vazio das ideias com que foi embalada e a insuficiência das instituições para a sua felicidade. Como dissemos, a marcha progressiva da humanidade se opera de duas maneiras. Uma gradual, lenta e insensível, que se traduz por sucessivas melhoras nos costumes, nas leis, nos usos, e não se percebe senão com o tempo. E a outra, por um movimento relativamente brusco, rápido, semelhante a uma torrente, rompendo seus diques, que lhe faz transpor em alguns anos o espaço que teria levado séculos a percorrer. É, então, um cataclismo moral que, em alguns instantes, devora as instituições do passado e a qual sucede uma nova ordem de coisas que se assenta pouco a pouco, à medida que a calma se restabelece e se torna definitiva. No slide 8, Kardec fala: acontece o mesmo com as diversas frações da humanidade. Os mais atrasados avançam, mas não atingem de um salto o nível dos mais adiantados. E é verdade. Quando você viaja, você vê a diferença de cultura e percebe a diferença também em estágios evolutivos. É que, com efeitos, homens novos, ou melhor, homens regenerados, surgiram. As ideias varridas pela geração que se extingue deram lugar a ideias novas na geração que se ergue. Estamos vivenciando esse período de transformação, ou, se quiserem, de crescimento moral que chegou à humanidade. Da adolescência passa à idade viril. Tempos de novas necessidades e aspirações. A humanidade não poderá mais ser conduzida pelos mesmos meios. Não mais se permitirá ilusões e sortilégio. Sua razão amadurecida exige alimentos mais substanciais. Na idade viril da humanidade, o ser sente que seu destino não está restrito à vida corporal. Eis por quem mergulha o olhar
no passado e no futuro, a fim de descobrir os mistérios da sua existência e aurir uma certeza consoladora. O Espiritismo, iniciando os homens nos mistérios do mundo invisível, mostra-lhes o seu verdadeiro papel na criação, papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual quanto no estado corporal. O homem não marcha mais às cegas, sabe de onde vem, para onde ele vai e por que está aqui na Terra. O homem encontra em suas existências anteriores a razão do que é hoje. E do que é hoje assim faz. Pode concluir o que será um dia. E pelo seu hoje, concluirá o que será um dia. De que lhe serviria trabalhar para os que viessem depois, se jamais os conheceria e que depois entrariam no nada? Não tem sentido. Sob o império da negação do futuro individual, tudo se reduz forçosamente às mesquinhas proporções do momento e da personalidade. Vamos ver, meus irmãos, mas ao contrário, a continuidade da vida dá ao pensamento do homem a certeza da perpetuidade do seu ser espiritual. Isso lhe dará mais força e coragem para vencer as vicissitudes da vida material. Dois modos da existência, espiritual e corporal. A vida espiritual e a vida corporal não passam de dois modos de existência que se alternam para a realização do progresso. Nesse desenho que nós tiramos do Google Imagem, mostra o corpo físico, o perispírito e o espírito, mas intermediando o corpo físico e o perispírito, o duplo etérico, que seria, segundo os estudiosos, o Dr. Jorge Andréa, por exemplo, seria o elemento material do perispírito mais próximo do corpo físico. E mais avançado, o corpo mental seria já mais próximo do espírito. Por isso esse desenho ilustrativo, mas Kardec nos fala apenas do corpo físico, o perispírito e o espírito. Alguns estudiosos admitem até muito mais de 7 corpos em que o perispírito se subdivide, porque na sua essência mais elementar, ele se liga ao corpo físico, e na sua essência mais apurada, se liga ao espírito. Assim, todas as ações têm um objetivo, porquanto, trabalhando para todos, trabalha-se para si, e reciprocamente, de tal sorte que o progresso individual e o progresso geral jamais serão estéreis. As gerações e as individualidades passadas, alcançando mais alto grau de adiantamento, formarão as gerações futuras. A vida espiritual é a vida normal e eterna do espírito, e a encarnação é apenas uma forma temporária de sua existência. Assim, como conciliar os deveres da solidariedade e da fraternidade com a crença de que a morte torna os homens para sempre estranhos uns aos outros? Não dá para pensar mais assim, que a gente tem apenas uma vida. Pela lei da perpetuidade das relações que ligam todos os seres, o Espiritismo funda esse duplo princípio sobre as próprias leis da natureza. Disto faz não só um dever, mas uma necessidade. Pela lei da pluralidade das existências, o homem se liga ao que está feito e ao que será feito, aos homens do passado e aos homens do futuro. Não mais poderá dizer que nada tem de comum com os que morrem,
pois uns e os outros se encontram incessantemente neste e no outro mundo para subirem juntos a escada do progresso e se prestarem mútuo apoio. Com o Espiritismo, a fraternidade, sinônimo da caridade pregada pelo Cristo, não é mais uma palavra vã, tem a sua razão de ser. Vamos finalizando. A pedra angular da nova ordem social, a fraternidade. Do sentimento da fraternidade nasce o da reciprocidade e dos deveres sociais, de homem a homem, de povo a povo, de raça a raça. Mas não haverá fraternidade real, sólida e efetiva se não for apoiada em uma base inabalável. Esta base é a fé. A fé nos princípios fundamentais que todo mundo pode aceitar: Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Os homens dar-se-ão as mãos quando estiverem convictos de que Deus é o mesmo para todos, soberanamente justo e bom, e que, portanto, o mal vem dos homens e não dele. Somente esta fé fará o homem sentir o seu futuro grandioso e esplêndido. Seu pensamento o eleva acima da terra, sente-se crescer, pensando que tem seu papel no universo, que esse universo é o seu domínio, que um dia poderá percorrer e que a morte não fará dele uma nulidade ou um ser inútil. Só o progresso, estou me alongando para que o texto de Kardec não se perca, só o progresso moral poderá assegurar a felicidade dos homens na terra, pondo um freio nas más paixões para fazer reinar a concórdia, a paz e a fraternidade. E é essa fé que derrubará a barreira dos povos, que fará cair os preconceitos de casta e calar os antagonismos de seitas. Essa fé raciocinada ensinará os homens a se olharem como irmãos, ajudando-se mutuamente, sem viverem uns à custa dos outros. Mas como irmãos, a unidade de crença será o laço mais poderoso, o mais sólido fundamento da fraternidade universal. Fará com que os homens vençam os antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias, que fazem ver no próximo inimigos que é preciso fugir, combater, exterminar, em vez de irmãos que devem ser amados. A geração que surge, imbuída de ideias mais justas, imprimirá ao mundo o movimento ascensional, no sentido do progresso moral, que deverá marcar a nova fase da humanidade. Esta fase já se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis, pelas ideias grandes e generosas que vêm à tona e que começam a encontrar eco. Finalmente, Espiritismo filosófico. Neste grande movimento regenerador, o Espiritismo tem um papel considerável. Não o Espiritismo ridículo, inventado pela crítica zombeteira, mas o Espiritismo filosófico, tal qual o compreende quem quer que se dê ao trabalho de procurar a amêndoa dentro da casca. Pelas provas que o Espiritismo traz das verdades fundamentais, preenche o vazio que a incredulidade faz nas ideias e nas crenças, torna conhecidas novas leis da natureza, dá a chave de fenômenos incompreendidos e problemas até agora insolúveis, e mata, ao mesmo tempo, a incredulidade e a superstição. Combate o fanatismo sob todas as formas e a corta pela raiz, proclamando a salvação para todos os homens de bem. É a possibilidade para os mais imperfeitos de chegarem pelos seus esforços, pela expiação e pela reparação à perfeição. Fé inabalável, só o é
a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Destrói o império da fé cega que aniquila a razão, da obediência passiva que embrutece. Respeita todas as crenças sinceras e não combate, senão a incredulidade, o egoísmo, o orgulho e a hipocrisia, que são as chagas da sociedade e os mais sérios obstáculos ao progresso moral. Facilmente poderemos figurar as modificações que trarão as relações sociais, caridade, fraternidade, benevolência, para todos, tolerância para todas as crenças, tal será a sua divisa. E, finalmente, dizer a renovação de ideias humanitárias, A nova geração marchará para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que tiver chegado. Não é o espiritismo que criará a renovação social, é a maturidade da humanidade que faz desta renovação uma necessidade. É importante, meus irmãos, mostrar todo esse discurso de Kardec. Os espíritos mais adiantados do que se pensava seguirão com ardor o impulso da maioria. Aqueles cujos interesses materiais estão ligados ao estado das coisas, não podem ver sem apreensão o menor movimento reformador. Aliás, já o dissemos, quanto maior é uma ideia, mais adversários encontra e pode medir-se a sua importância pela violência dos ataques de que ela é objeto. O número dos retardatários, sem dúvida, ainda é grande, mas quem pode contra a onda que sobe, senão atirar-lhes algumas pedras? Finalmente, essa onda é a geração que surge, enquanto eles desaparecem com a geração que vai a largos passos. Até lá, defenderão o terreno palmo a palmo, após uma luta inevitável, mas desigual, porque é a do passado decrépito que cai em farrapos contra o futuro juvenil, da estagnação contra o progresso, da criatura contra a vontade de Deus, porque os tempos por ele marcados, são chegados. Por esse artigo, é muito emocionante perceber a esperança que o Espiritismo, em nome de Jesus, deposita em cada um de nós. Por isso, meus irmãos e irmãs, com Jesus e por Jesus sempre. Desculpe o alongar nesse artigo, mas vale a pena lê-lo e relê-lo muitas vezes para mostrar a atualidade da informação espírita. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.